25 estados e o Distrito Federal foram afetados pela queda de energia, que também impactou a internet e causou outros transtornos. E por causa da interrupção no sistema de energia elétrica em grande parte do país, os manauaras acabaram registrando prejuízos e atrasos durante a manhã desta terça-feira. As ruas da capital amazonense, a manhã de terça-feira amanheceu cinzenta e sem energia elétrica. No trânsito, a maioria dos semáforos estavam assim, desligados. Nos postos de combustíveis, os carros se acumulavam na tentativa de abastecer, mas as bombas também não funcionavam. Seu Afonso é taxista e, sem poder abastecer, já contabilizava o prejuízo na renda do dia. Estou aqui mais ou menos 15 minutos, aguardando a energia chegar para eu poder abastecer o meu carro, para eu poder trabalhar. De que forma que esse blackout está atrasando o seu dia? As minhas finanças, né? Que eu devo pagar os meus débitos, as minhas dívidas. E eu dependo desse transporte, dependo do combustível, que é o gás, que é mais em conta para mim. Então, estou aqui esperando a boa vontade das pessoas competentes para poder vir aqui, chegar e ressarcir a nossa necessidade. Nas paradas de ônibus, o atraso por conta da interrupção do serviço também era sentido. Até a audiência que tive no fórum agora foi redesignada, está tudo parado. Tem uns 3 estados aí que não funciona, tudo parado. Atrasou para sair de casa? Atrasou para sair de casa, todos os compromissos já atrasaram. Na rede de ensino pública e privada, as aulas foram suspensas e grande parte dos alunos voltaram para casa. Dificultou muito, até a questão que eu sou professor, então fui para a escola, acabou que a gente não teve aula hoje por conta dessa chuva, né? E os sistemas dos ônibus estão passando por algumas dificuldades. Até o motorista parou um pouco, algumas pessoas que estavam dentro acabaram tendo um imprevisto, né? Ficaram um pouco revoltados, mas eu entendo a situação, né? Todo mundo está passando por dificuldade hoje. Atrasou geral? Todo mundo, realmente atrasou geral mesmo. Nas feiras, o trabalhador também não podia esperar a energia voltar. Nós chegamos aqui às 4 da manhã e a energia foi embora mais ou menos umas 7 horas, né? E fica difícil para a gente, né? Por conta que a gente tem que se adequar, né? Ainda bem que a gente tem a chapa a gás, né? Para a gente poder continuar trabalhando, né? Senão a gente fica complicado para a gente trabalhar, né? Enquanto isso, os manauaras foram driblando os impactos da maneira que podiam, como esses empresários que, para não perderem uma carga de 1.000 picolés, decidiram distribuir o produto. Nosso produto é picolé, ele é perecível, ele derrete. Então, assim, nós tínhamos em estoque mais de 2.000 picolés e para não derreter, não ir por ralo, nós resolvemos retribuir à sociedade, que são os nossos clientes, né? Então nós viemos para cá distribuir os picolés para não derreter. Uma ótima maneira de fazer marketing, né? Um marketing aproveitando uma oportunidade negativa, mas você transforma isso em positivo. Afinal de contas, sem energia também ficamos sem ar-condicionado. O calor aumenta. Por que não distribuir picolé, né? Pois é, quem estava na rua, ali nas redondezas, é que deve ter adorado, né? Chegar um picolézinho ali para refrescar em meio a esse calor todo, mas o fato é que foi muito prejuízo em todo o país, porque só Roraima acabou não sendo afetada por esse apagão nacional. E olha, energia, serviço de telefonia, o pessoal ficou sem internet, o calor aqui no norte e a nossa região, inclusive, foi uma das mais afetadas de todo o Brasil. Um prejuízo sem tamanho, que afeta muito, afinal de contas, a energia que move o mundo, né? A gente tem o mundo todo necessita da energia elétrica para funcionar, a gente precisa também, a nossa vida está muito interligada com isso, então, de fato, foi um transtorno esse início, quase início de semana, né? Já que hoje é terça-feira por todo o Brasil. O norte do país foi, como a Rose disse, um dos mais afetados. A gente teve 80% de toda a energia baixando a partir das 7 horas da manhã. Ficamos aproximadamente quase 6 horas sem energia. E o último município a ter a energia restabelecida aqui no nosso estado e também no país foi Parintins. Ficou horas sem energia. E o pior, também ficaram sem água. Os moradores sofreram também com o sinal de telefonia que não funcionou. Exatamente, a gente vai acompanhar na reportagem como é que foi a situação lá por Parintins.
A falta de energia elétrica em Parintins, em meio a alta temperatura na cidade, fez com que muitas famílias ficassem em frente às suas casas para não sentirem tanto calor. Na ilha, além da energia, a população também ficou 6 horas sem sinal de internet e 6 horas sem água, porque o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município não tem gerador próprio. Desde o mês passado, Parintins está interligada ao Sistema Nacional de Energia por meio do Linhão de Tucuruí. Mas, segundo esta moradora, nas últimas semanas são constantes as quedas e apagões de energia na cidade. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Não é a primeira vez, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, vão acontecer outras vezes e a gente fica sem informação nenhuma de quando vai melhorar e se vai melhorar, né? Então é complicada a situação. A gente acha que vai melhorar uma coisa e olha do jeito que está. Ainda agora as meninas estavam falando aqui, pô, bora lá para a beira do rio para melhorar um pouco o calor, né? Mas não tem como. Não tem como, sem água, sem energia, sem nada, sem informação de nada. Nós somos uma ilha e nós estamos literalmente ilhados. O comércio não apresentou grandes prejuízos de mercadorias, mas a clientela caiu bastante, de acordo com os proprietários dos estabelecimentos. Devido à falta de água e energia, não teve aula nas escolas. Nesta casa, as crianças colocaram o colchão para fora do quarto e ficaram fazendo pinturas e desenhos para passar o tempo. A gente agora tá desenhando aí. A minha titia tá me ajudando e a aluna também tá pintando. Esse foi um momento exausto na minha vida, sabe? Sem água, sem luz, os nossos celulares não dá também, né? Eu queria falar com a minha mãe, esse daí não dá, meu celular estava descarregado. O racionamento de energia em Parintins começou às 7h30 da manhã e o serviço foi restabelecido por volta de 1h30 da tarde. A criança soube explicar muito bem o que aconteceu por lá, por Parintins, né? E a gente viu um caso curioso, né? Recentemente foi interligado ao sistema nacional e aí, justamente dias após essa interligação, acontece um apagão como esse que trouxe muitos prejuízos. Muito se falou durante o dia de hoje, Alex, sobre a questão de o sistema brasileiro estar sobrecarregado e a gente não ter ainda, né, condições suficientes para suportar tudo isso. Vamos ver o que é que diz o governo federal a partir de agora, né? Pois é, e por isso a gente tem informação ao vivo, direto de Brasília. Vamos conversar com o Igor Damasceno, ele que acompanhou toda essa repercussão em torno da situação do Linhão do Tucuruí e da falta de abastecimento de energia em todo o Brasil, né? Pois é, porque após 6 horas do blackout no país, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o sistema nacional está restabelecido. E para detalhar esses efeitos de caos e também as ações do Ministério de Minas e Energia, a gente conversa com o Igor. Igor, já se sabe o que poderia ter causado esse apagão? Muito boa noite para você. Olá, Alex, boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos assistem aqui no nosso A Crítica Notícia. Agora há pouco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu uma coletiva de imprensa para apontar as primeiras possíveis causas do apagão que prejudicou aí cerca de 80% do território nacional. De acordo com Alexandre Silveira, há 2 explicações possíveis. A primeira delas é uma sobrecarga na subestação do estado do Ceará que motivou esse apagão hoje de manhã, mas também há uma outra falha numa subestação ainda não identificada, muito provavelmente no Xingu ou no estado do Maranhão. Ainda de acordo com o ministro, cerca de 30 milhões de consumidores foram afetados pelo apagão de hoje. É o maior apagão desde 2011, quando cerca de 50 milhões de pessoas foram afetadas. Alexandre Silveira disse ainda que esse transtorno de hoje em nada tem a ver com o nível dos reservatórios. Ele disse que as hidrelétricas estão operando dentro do previsto, mas ele não soube apontar se esse apagão foi por causa de uma falha técnica ou uma falha humana, e também não descartou a possibilidade de sabotagem. É exatamente por isso que o operador nacional do sistema elétrico, que é quem gere o sistema integrado nacional, já está averiguando, já está aí trazendo algumas investigações
para apontar as reais falhas. O relatório preliminar do operador deve ficar pronto em até 48 horas. E por causa dessa expectativa de sabotagem, dessa hipótese de sabotagem, Alexandre Silveira acionou a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência para ajudar nas investigações. Vamos ouvir o que disse o ministro em coletiva de imprensa. Bom, outro motivo curioso a respeito desse apagão de hoje é que ele aconteceu horas depois que o presidente da Eletrobras pediu demissão. Então, muitas pessoas questionaram se uma situação tinha a ver com a outra. O ministro Alexandre Silveira disse que não há nenhuma relação, mas ele aproveitou o momento para criticar a privatização da Eletrobras. Ele disse que isso precarizou o serviço e que a Eletrobras iria ajudar a gerir essa situação, ajudar a gerir todo esse transtorno. Vamos ouvir o que disse o ministro. Como eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo. Eu estou, por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando no Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Bom, a gente fica então aguardando esse relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que deve ficar pronto até quinta-feira, e a gente também vai seguir acompanhando as apurações da Polícia Federal e da ABIN, que devem ajudar nessa investigação se há sabotagem ou não. O ministro não soube dizer se é falha técnica, se é falha humana, tudo isso deve ser respondido posteriormente. No entanto, ele assegurou que o serviço foi plenamente restabelecido em todo o país por volta das 3 horas da tarde, no horário daqui de Brasília, quase 6 horas depois que a primeira queda de energia foi registrada. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor, pelas suas informações, por atualizar todas essas informações para a gente, que foi um perrengue doido, né, durante o dia de hoje, em todo o país. Com certeza o Distrito Federal também sofreu muito com essa queda de energia. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você, então. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente.